O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico infectologista Ivan Marinho. Ele nos fala aí sobre a curva da Covid-19. Boa tarde, doutor Ivan. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Bom, doutor, há uma relação divulgada na mídia recentemente de que uma nova curva da Covid-19 pode surgir e uma imunidade maior e uma segunda onda, então, de contágio pode ser menos provável. Isso é verdade? Como que fica, então, essa curva de contágio? Quem teve a Covid pode se contaminar novamente? Olha, tem bastante coisa a ser considerada nessa sua pergunta. Uhum. Primeiro, o Brasil está se comportando de uma forma um pouco diferente do mundo em termos de curva. Normalmente, a gente acompanhou uma curva ascendente, chega a um pico, um platô curto e descendente rapidamente. Então, da mesma forma que sobe, desce, foi assim o comportamento na maior parte do mundo. Principalmente nos locais onde se teve um isolamento social melhor ou mais adequado. Aqui no Brasil, a gente está acompanhando uma curva que foi ascendendo, chegou principalmente aqui no estado de São Paulo a um platô, e esse platô está se mantendo no topo por muito tempo, né? Está se estendendo esse platô. Algumas coisas precisam ser consideradas em relação a esse comportamento. Um deles é que a gente nunca fez um isolamento chamado adequado. A gente não conseguiu ter taxas de isolamento de 60%, 70%, como é esperado e é adequado. Outro motivo é que a gente retornou muito mais rápido do que o esperado. A gente começou com grandes pressões de tanto econômica e todas de política, etc. Na verdade, as pessoas foram relaxando o isolamento mais precoce do que eu devia, às vezes até em fase de ascensão da curva. E isso faz com que a gente mantenha um platô mais elevado. A gente não teve uma segunda onda, mas também não teve a queda esperada logo após o pico da doença. Doutor... Então, são esses fatores que levam a esse comportamento um pouco diferenciado aqui no Brasil. Acreditar que possa ter uma segunda onda menor por conta de uma imunização mais ampla, ou chamada imunização de rebanho, isso não concordo. A gente não tem... Para a gente chegar a uma imunização de rebanho, ou seja, contaminar mais ou menos, ou infectar mais ou menos 60% da população, isso teria um resultado extremamente trágico, porque se você imaginar, faz as contas aí rapidamente, 200 milhões de habitantes, com uma taxa de infecção em torno de 60%, com uma mortalidade de 3%, a gente ia perder mais quase 2 milhões de pessoas. Isso não a gente nem está muito procurando essa imunização de rebanho, que isso pode ser realmente catastrófico. O que a gente tem no horizonte e busca é uma vacina. Aí sim, a gente tem que tentar achatar a curva, diminuir a transmissibilidade da doença, o índice de transmissão, controlar a doença, aguardando uma possível vacina, porque imunização de rebanho talvez não seja satisfatório para a humanidade. E a pessoa que teve a Covid, ela pode ter novamente ou não? Essa é uma dúvida... Essa é uma resposta que ainda a gente não tem. A ciência precisa de um tempo para responder todas as questões. Hoje, o que a gente sabe é que, após o contágio, a gente tem uma imunização, produz IgG, produz anticorpo, alguns com uma produção maior, outros menores, quanto mais leve é a doença, menos se produz anticorpo, é o que parece. E o que a gente sabe até agora é que esses anticorpos eles caem de forma relativamente rápida. Mas a gente não tem o tempo suficiente ainda para dizer se essa imunidade é duradoura ou se ela é temporária, como acontece com alguns vírus, ou se até não confere imunidade, como acontece com outros vírus. A gente sabe hoje, por exemplo, que o HIV produz anticorpo, mas não confere imunidade. A gente convive vírus e anticorpo no mesmo corpo. É assim com a hepatite C, é assim com herpes. Então, a gente não tem essa resposta absoluta ainda. Acredita-se que tem pelo menos uma imunidade temporária. Não se tem muitos casos registrados de Covid logo
após ter tido a primeira doença. Então, é possível que tenha uma imunidade temporária, mas a gente precisa de mais um tempo para responder se essa imunidade é duradoura, se ela existe, se ela é duradoura, ou se ela é temporária e cai com um período de 6 meses, 1 ano, como acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, que a gente tem imunidade, mas ela não é duradoura, ela precisa repetir vacinas frequentemente, porque o vírus também desenvolve mutações e requer outro tipo de anticorpo para ele. Então, precisamos de um tempo ainda. Doutor Ivan, voltando àquela primeira resposta do senhor, né, eu só estava dizendo que a situação do Brasil ficou diferente de outras nações, né? O senhor acha certo fazer a liberação, né, liberação aí das atividades com 1.299 mortes por dia? Esse foi o número de mortes de ontem que a gente teve. O senhor acha certo? Quer dizer, outros países liberaram atividades com mais de 1.000 mortes por dia, igual a gente está fazendo, ou a nossa política ainda poderia ser feita de uma forma diferente? Eu acho que poderia ser feito de uma forma diferente, principalmente levando em consideração a ascensão da curva dos casos novos. Quando se tem um índice de transmissão ainda elevado, quando se tem uma curva em ascensão, não é aconselhável abrir ou relaxar. Então, tem que ter muito critério, muita cautela, você tem que levar muita ciência, selecionar os locais para abrir, porque não existe dúvida nenhuma que o isolamento é fundamental para reduzir o índice de infecção da população. Vide um exemplo. Se você pega um exemplo das doenças transmissíveis por via respiratória, nessa fase do ano, normalmente os pronto-socorros de pediatria tinham seus números de atendimentos dobrados ou até mais do que dobrados. E o que acontece atualmente, os pronto-socorros de pediatria estão com uma redução de atendimento de até 60%. Alguns pronto-socorros até fecharam. E por quê? Nós estamos vivendo, as condições climáticas não mudaram, exceto um pouco menos de poluição por conta do isolamento, que não foi total, mas foi parcial, já contribuiu. Mas as condições existem, então o que impediu que essas crianças e esses adultos tivessem muitas doenças, chamadas doenças do inverno? Foi o isolamento social, foi menos aglomeração no cinema, no shopping, no campo de futebol, nas escolas ou no ônibus hospitalar. Isso contribuiu de forma categórica para reduzir o número de doenças transmissíveis por via respiratória, inclusive o Covid. Como é que o senhor avalia a política aí, né? Como é que o senhor avalia aí as ações de combate ao coronavírus? Deveria ter tido uma ação centralizada, todo mundo falando a mesma linguagem? O senhor acha que essa briga política que acabou ocasionando aí trouxe aí a um aumento do número de casos e de mortes? Qual que é a avaliação que o senhor faz aí das ações que foram feitas até agora? Não tenho dúvida nenhuma que essa dicotomia confundiu a população, diminui a segurança da população em seguir as normas verdadeiramente recomendadas, como o uso de máscara, isolamento social, distanciamento social, evitar aglomeração. Se tem alguém que não dá a mínima importância para a aglomeração, que acha que a doença é uma doença banal, que os riscos são só para os pacientes chamados grupo de risco e outras pessoas que têm orientação mais rigorosa, é natural que a população fique confusa e que não tenha uma adesão muito adequada às medidas de controle que realmente funcionam. Isso contribuiu seguramente para o número de casos, não só no Brasil, mas em outros lugares que tiveram uma política não centralizada, não bem organizada, não bem divulgada e que causou alguma confusão na cabeça dos seus moradores. Isso é exemplo do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países negacionistas que não admitiram que a doença era uma doença grave, de altíssimo risco, que era necessário fazer o isolamento a despeito do comprometimento da economia, que eu acho que é muito mais importante você focar em vidas, que quando você continua vivo, a economia você consegue recuperar.
Não é possível que a gente tenha uma vida inteira de 70 anos e estão 3 meses de parar, de um comprometimento grave na economia que vai impedir a gente se reabilitar. Claro que se a gente permanecer vivo, todos nós podemos nos reabilitar esses 3 ou 4 meses perdidos por conta da pandemia. Doutor, em relação à vacina, há uma expectativa muito grande com a chegada da vacina. Nós sabemos que para uma vacina, né, ficar pronta, ela demora às vezes muitos anos, inclusive, né? E essa vacina que está sendo feita ali no Butantan, ela tem um prazo mais curto também de testagem. O senhor acha que essa vacina ela é tão eficaz quanto qualquer outra? O que o senhor acha dessa vacina em especial e a necessidade dela para a população? Esse vírus tem uma característica, ou tem algumas características bem diferentes de tudo que a gente já viu na vida, em termos de epidemia, de comportamento, mesmo de comportamento social, econômico, de saúde pública, e também causou grande impacto nas normas da ciência. Né? Todo mundo sabe que produzir uma vacina requer um tempo extremamente prolongado, às vezes 5, 10 anos, para ter uma vacina de segurança, de eficácia, tudo comprovado. Então, nesta pandemia, não podemos esperar esse tempo todo. Então, tudo tem sido feito de uma forma muito mais acelerada, muito mais rápida. Mas esse mais acelerado, mais rápido, não pode gerar expectativa na população em geral, que a gente vai ter uma vacina daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Mesmo que a gente tenha uma vacina que tenha alguma eficácia daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, ainda é necessário fazer testes para ver qual é a segurança dela de imediato, de reações adversas imediatas ou tardias. Então, tudo isso requer algum tempo. Então, não dá para imaginar uma vacina para setembro, outubro. E tem outro porém, mesmo se a vacina fosse aprovada, efetiva, segura, o mundo precisa ter uma capacidade de produzir 7 bilhões de doses de vacina, que não existe essa possibilidade num tempo curto. Quer dizer, a gente vai produzir uma quantidade de vacina quando ela vier, suficiente para imunizar eventuais grupos de risco, profissionais de saúde, idosos, portadores de doença crônica. A gente não imagina uma vacina para o próximo semestre do ano que vem para imunizar a população em geral. Doutor, como é que o senhor vê a propaganda, né, de medicamentos aí como cloroquina, Anita, né, o remédio Anita? Como é que o senhor vê a propagação de remédios que a ciência comprova que não são eficazes? É muito triste ouvir isso. Então, a gente que é médico, que tenta fazer as coisas de uma forma correta, de fazer a medicina que leve sempre o bem-estar do paciente e tente evitar ao máximo qualquer malefício à saúde do indivíduo. Hoje a gente tem que fazer uma medicina segura que a gente tenta curar e também tem que ter o cuidado de não causar mal aos nossos doentes, né? Não adianta a gente curar alguma coisa causando um malefício maior às vezes. Então, é preciso tempo para a gente ter segurança, não podemos embarcar em achismo, em coisas crendices e achar que a gente está fazendo bem para os nossos pacientes sem ter a segurança de que isso não vai acarretar efeitos colaterais, efeitos econômicos deletérios, gastar um monte de dinheiro com uma droga que não tenha eficácia, que não tenha resultado. Tudo isso é muito triste para a gente que lida na linha de frente com o nosso doente, vendo, às vezes, fazendo trabalhos com essas drogas e vendo que o efeito não é o que as pessoas acabam divulgando por aí ou propagando. Isso realmente é muito triste. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa cuidar do nosso doente oferecendo o que verdadeiramente é comprovado pela ciência e o que a gente tem certeza que não vai causar um malefício sem ter o resultado do benefício. Doutor Ivan Marinho, o senhor é um infectologista muito conceituado. Eu queria que o senhor deixasse, então, para a população no geral,
O que fazer, né? A gente tem falado muito da questão da prevenção. E eu queria que o senhor desse, né? Nada melhor do que sair essas informações e conselhos da boca de um médico como o senhor. Essa é a principal arma que a gente tem agora, é prevenção. A gente viveu, eu tive a honra de ter participado e desenvolvido de algumas epidemias na minha vida profissional. Uma delas foi a AIDS, por exemplo, logo no início da minha carreira. E a gente, por muito tempo, viveu com a possibilidade de ter algum controle da AIDS só com medidas preventivas. Depois vieram os tratamentos que hoje nos ajudam bastante, mas houve época que a gente só tinha a prevenção, nada mais. Nesse momento no Covid, a gente vive mais ou menos uma situação semelhante. A gente sabe que funciona, são as medidas não farmacológicas e preventivas, que são o uso da máscara, o distanciamento social, né? Manter a distância, a não aglomeração, né? E a testagem e isolamento dos pacientes que são positivos. Ou que, se não é possível testar, que se tenha sintomas semelhantes ou que possa vir a ser Covid, tem a responsabilidade sanitária de se manter isolado. Uma pessoa hoje que não tem as condições de ser testada, mas que tem todos os sintomas clássicos de Covid ou de uma síndrome gripal que pode vir a ser Covid, tem que manter o isolamento, tem que manter o distanciamento social dos seus familiares, tem que não ir trabalhar, tem que não sair, não se movimentar, porque ele tem a capacidade ou a possibilidade de transmitir o seu vírus para várias outras pessoas. Então, ele tem que manter o isolamento de 14 dias se ele é sintomático, e foi impossível de fazer um diagnóstico laboratorial da doença. E isso acontece em alguns lugares do interior do Brasil, onde a gente não tem, ou até aqui mesmo em São Paulo, nem todo mundo tem acesso a uma testagem ampla e maciça como deveria ter. Então são fica esses aí os cuidados, e principalmente a higienização da mão, principal veículo do vírus de qualquer superfície ou de qualquer ambiente contaminado para o nosso organismo é através das mãos contaminadas que a gente leva às áreas de mucosa, como olho, nariz, boca. Então, toda vez que for tocar essas superfícies, preciso higienizar bastante as mãos. Então fica aí, né, os conselhos, as observações do médico infectologista Ivan Marinho, né, doutor? O senhor que é especialista na área, o senhor é infectologista, o conselho do senhor é: fique em casa, se você puder ficar em casa, né? Fique em casa para evitar essa contaminação. Doutor, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Ok. E se precisar sair de casa, se for indispensável sair de casa, mantenha distanciamento social, evite aglomeração, use máscara e higienize bastante as mãos. Perfeito. Muito obrigado pelos conselhos. Fica aí reforçando o conselho do doutor Ivan, falando para ficar em casa, né? É importante, se você puder, ficar em casa nesse momento.